Bom, vamos lá, galera. Conforme eu tinha combinado com vocês na aula anterior, eu vou começar ela fazendo aquele quadrinho lá da página 6, tá? A letra D da página 6. Então a continha até que ficou meio grande. Aí eu fiz ele aqui, ó. Eu já tinha falado com vocês mais ou menos como é que vocês tinham que fazer. Não sei se vocês tentaram, mas eu falei que você tinha que montar um sisteminha usando a equação da reta que a gente obteve na letra C e usando a equação da circunferência que a gente obteve na letra B, tá? Eu coloquei as duas aí, tá bom? E montei o sisteminha aí. Então, eu peguei a minha primeira equação e isolei a minha variável x. Deixei x de um lado e passei tudo que não é x para o outro. Então, ficou x igual a 2y, tá? Peguei isso e substituí na minha segunda equação, na minha equação da reta. Então, onde tinha x, eu coloquei 2y, tá? Então, olha só. Eu peguei lá e troquei 2x, coloquei 2y, x, coloquei 2y, né? Então, ficou 2y menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Apliquei os dois quadrados aí, né? Fiz o meu binômiozinho. Então, ficou 4y ao quadrado menos 8y mais 4. E o segundo binômio deu y ao quadrado menos 2y mais 1, isso tudo é igual a 1, tá? Juntei isso que é igual aí, tá? Então ficou 5y ao quadrado menos 10y mais 5, que é igual a 1. Passei o 1 para o lado esquerdo da igualdade, tá? Então ele passou subtraindo, então ficou 5y menos 10y mais 4 é igual a 0. Então isso aí é a nossa boa e velha equação do segundo grau, tá? Vou resolver usando Bhaskara. Então eu fiz aí, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu coloquei aí, ó, delta é igual a menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 4. Então, delta ficou igual a 100 menos 80, delta é igual a 20, tá? Então, y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu coloquei aí, ó, menos, o b é negativo, então ficou menos menos 10, mais ou menos raiz de 20 dividido por 2 vezes 5. Então, y ficou igual a 10, mais ou menos 2 raiz de 5, tá? Raiz de 20 é igual a 2 raiz de 5, dividido, todo mundo dividido por 10. Dividi todo mundo por 2, tá bom? Simplifiquei aí, então ficou 5, mais ou menos raiz de 5, dividido por 5. Então, eu achei y, tá? Agora que eu achei y, você viu que eu puxei uma setinha aí, ó, e joguei y lá no meu y, lá da minha primeira equação. Então, x nada mais é do que y vezes 2. Então, multipliquei todo mundo por 2. Todo mundo não, né? Só o numerador, o denominador não, tá? Então, x ficou igual a 2 mais ou menos raiz de 2 raiz de 5. Então, eu achei os meus pontos de interseção da minha reta com a minha circunferência. São dois, né? O de entrada e o de saída. Ele entrou por um lugar da circunferência e saiu pelo outro, cortando ela pelo meio, né? Então, eu achei lá o valor de x, meu primeiro ponto, né? O valor de x é 10 mais a raiz de mais 2 raiz de 5 dividido por 5 e y, 5 mais raiz de 5 sobre 2. E o outro ponto é 10 menos 2 raiz de 5 dividido por 5 e y é igual a 5 menos raiz de 5 sobre 5, tá bom? Então, se ainda não entendeu, é só me perguntar pelo zap lá que a gente tenta esclarecer. Agora vamos passar para o número 1, na página 6 ainda das atividades, tá? No número 1, a gente vai só ficar treinando usar essa formulazinha, tá? Para memorizar bem isso, porque a gente vai precisar desse conceito mais na frente, tá bom? Então, o número 1, ele pede para a gente escrever a equação reduzida da circunferência. Ele me deu o centro e me deu o raio. Então, eu escrevi a fórmula geral dela aí, né? Que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, eu tenho o centro, eu tenho meu a, meu b e meu r. Então, coloquei cada um no seu respectivo lugar aí, tá? E obtive a equação reduzida da reta. Na letra B, ele pediu a mesma coisa, só que agora ele falou que o centro é a origem. Então, o centro é o meu ponto 0, 0. Então, meu A vale 0, meu B vale 0 e meu raio vale 2 raiz de 3. Coloquei cada um no seu lugar, né? Peguei minha equação de reta aí, que é
x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Coloquei cada um no seu lugar aí, tá? E obtive que a minha equação reduzida da reta é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 12. Tá? Exercício bem tranquilinho, só substituição de fórmula. E na letra C, mesma coisa de novo. Ele me dá o centro e me dá o raio. Então, ele me deu o meu A, meu B e meu raio. Substituí de novo aí, né, cada um no seu lugar. E obtive que a equação reduzida da circunferência agora é x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado, que é igual a 25. Tá? No número 2, as coisas já vão começando a ficar mais legalzinho. No número 2 ele fala, o ponto C representa o centro da circunferência que passa pela origem do sistema de coordenadas, conforme mostra o gráfico. Então, na apostila tem um gráficozinho aí, né, de uma circunferência. Ela passa pelo ponto 0, 0 do meu eixo de coordenadas aí, certo? E ele pede para, na letra A, ele pede qual a medida do raio da circunferência. Então, o raio da circunferência nada mais é que a distância do meu ponto C à minha origem, ou seja, é a distância entre dois pontos. Coloquei a fórmulazinha aí, ó, raio é igual a distância do ponto C ao ponto O, tá? Então, peguei aí, eu coloquei a equação geral da distância entre dois pontos, só para a gente relembrar, né? Então, raio ficou igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? Então, peguei o valor que ele me deu no gráfico, né? O meu ponto C, ele é menos 3 e 4. Então, coloquei aí, ó, no x2 eu coloquei menos 3, no y2 eu coloquei 4. E a minha outra coordenada é a origem, é o 0, 0. Então, x1 ficou 0, y1 ficou 0. Fiz a conta aí e obtive que raio é igual a raiz quadrada de 9 mais 16. Isso dá 25. Raiz quadrada de 25 deu 5. Então, o raio dessa circunferência é igual a 5. Na letra B, ele me pede a equação reduzida dessa circunferência. Então, eu já tenho o centro e eu já tenho o raio. Tá? Então, é igualzinho ao exercício 1 agora. Eu tenho A, B e o raio. Coloquei cada um no seu lugar aí, ó, e obtive que x mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 25. Essa é a minha equação reduzida da circunferência. Tá? Número 3. No número 3, ele me deu a equação reduzida de uma circunferência. Tá? E deixa eu ler aqui, cadê? E aí ele me pergunta na letra A, quais são as coordenadas do centro dessa circunferência e o seu raio. Então agora ele me deu a equação reduzida e quer saber quem é A, quem é B e quem é R. Então olha só, lembra, na equação da circunferência o sinal de menos dentro do parênteses é da fórmula, tá? Então olha só, da minha equação da reta aí, ó, x menos raiz de 3 ao quadrado mais y mais raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, eu sei que o meu A vale raiz de 3, o meu B vale menos raiz de 3, né? Porque se o sinal ficou positivo, significa que o meu B é negativo, vale menos raiz de 3 e o meu raio vale raiz de 3, tá? Então, eu coloquei aí a resposta aí para vocês, tá bom? Essa é só questão de analisar rapidinho. Na letra B, ele me fala, esboce no plano cartesiano essa circunferência. Então, eu fiz o desenho dela aí, tá? Eu sei que ela vai estar no quarto quadrante, né? Porque o meu y é negativo e o meu x é positivo, tá? Então, eu montei ela aí. Na letra C, ele fala, essa circunferência tem um ponto em comum com o eixo das abscissas e com o eixo das ordenadas. Claro que sim, ela toca x e toca y. O ponto onde ela toca x, né, que é o eixo das abscissas, é o ponto raiz de 3 e 0. E o ponto onde ela toca y é o eixo das minhas ordenadas, né? É o ponto 0 e menos raiz de 3, tá bom? Número 4. Número 4 é mais legal. É nada, facinho. Lembra, eu só pego os mais fáceis para fazer. Então, número 4. Ele me dá o gráficozinho aí, tá? De uma circunferência, me deu o centro, me deu o raio aí, pelo próprio gráfico eu já achei o raio, tá? E ele pede para eu escrever a equação reduzida da circunferência. Então, olha só, para escrever a equação reduzida da circunferência, eu preciso de centro e raio. Todas essas informações estão aí, ó. O raio
pela circunferência aí no gráfico eu sei que é 2, e o centro é exatamente o ponto 2 e 0, tá? Substituí os valores da minha fórmula geral da equação da reta e obtive que a equação reduzida dessa circunferência é x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Tranquilão, né? Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas olha só. Ele me fala que a figura a seguir mostra duas circunferências maiores, que têm os raios iguais e são tangentes aos eixos coordenados. E uma circunferência menor de centro na origem. Sabendo que uma das circunferências maiores tem a equação reduzida da reta igual a x mais raiz de 5 ao quadrado mais y menos raiz de 5 ao quadrado igual a 5, obtém a equação da circunferência menor. Então, olha aqui. Aqui do lado, olha o que eu fiz primeiro. Então, eu estabeleci que a circunferência 1, né, chamei ela de C1, o centro dela, C1, se eu usar a equação da reta que ele me deu, eu sei que é menos raiz de 5 e raiz de 5. E o raio é raiz de 5. Na hora que eu tenho esses valores, eu já sei que a minha C1 é a minha circunferência que está no segundo quadrante, tá? X negativo, Y positivo, segundo quadrante. E o raio, tá? É só eu olhar o que está do lado de lá da igualdade. Então, a minha outra circunferência, que eu vou chamar ela de C2, ela tem centro, ela é a que está no quarto quadrante, né? Ela é igual, eles me falaram que ela tem raios iguais, logo ela é igual. Então, eu obtive que o centro dela é raiz de 5 e menos raiz de 5, e o raio dela também é raiz de 5. Isso eu já sabia, ele me falou no começo que os raios são iguais. Então, ele quer saber a equação da circunferência menor. Então, olha o que eu fiz. Eu tracei uma linha imaginária que ela sai do centro da circunferência C1, passa pela origem dos pontos aí, o meu ponto 0, 0, e vai até o centro da circunferência C2. Você imagina que eu tracei uma reta aí, ligando esses três pontos. E aí eu coloquei os valores, ó, de C1 até a borda dela, eu sei que vale raiz de 5, é o raio, tá bom? Eu vou chamar de Rzinho, de R sozinho, o raio da circunferência menor. Então, olha só, aí eu vou ter, se ela sai de C1 e vai até C2, eu vou ter o raio da circunferência C1, mais o raio da circunferência pequena, mais outra vez o raio da circunferência pequena e mais o raio da circunferência C2. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aí, ó, raiz de 5 mais R, raiz de 5 é exatamente igual à distância entre o ponto C1 e C2. Tá? Então, o que eu fiz lá? Ó, somei de um lado da igualdade, raiz de 5 mais raiz de 5 deu 2 raiz de 5, R mais R deu 2R. E do lado de lá eu estou calculando a distância entre dois pontos. Tá? Então, eu fiz a conta aí, ó, eu obtive que 2 raiz de 5 mais 2R é igual a raiz de 4 vezes 5 mais 4 vezes 5. Então, isso aí deu raiz de 40, tá bom? Então, raiz de 40, eu sei que é o mesmo que 2 raiz de 10. Então, eu só troquei aí, beleza? Então, olha só, ficou assim, 2 raiz de 5 mais 2R mais 2 raiz de 10. Eu dividi todo mundo por 2, tá? Eu obtive, então, R é igual a raiz de 10 menos a raiz de 5. Deixei R de um lado e passei o raiz de 5 para o outro lado, tá bom? Então, agora eu já consigo construir minha equação. Eu sei que o centro dessa circunferência menor é a origem, então é 0 e 0, e o raio eu acabei de achar. Coloquei cada um no seu lugar e parei a conta aí. Vocês podem dar mais um passinho, né? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, e aí, ó, você vai ter que fazer o binômiozinho aí, beleza? E no número 6, é o último que a gente vai fazer hoje, tá bom? Ele me fala que o ponto P, que tem a coordenada 4 e 6, pertence à circunferência de raio R e centro 1 e 2. Ele pede para obter a equação dessa circunferência. Então, para obter a equação dessa circunferência, eu preciso do raio. E se P pertence à circunferência e C é o centro,
o raio é exatamente a distância entre C e P, tá? Então eu coloquei, ó, raio é igual a distância entre PC, fiz a continha e obtive que o raio é igual a 5, tá bom? Obtendo que o raio é igual a 5, eu vou pegar o meu ponto C, né? Que na verdade ele é o meu A e meu B, eu já tenho R, eu consigo construir a minha equação da circunferência aí, beleza? Então, gente, eu não vou resolver mais nenhum exercício com vocês não, tá? Vou pedir para vocês darem uma lida da página 8 até a página 10, tá? Aí na próxima aula eu vou estar falando sobre esse conteúdo aí e nós vamos fazer mais alguns exercícios, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.